Olá, galera, turmas do segundo ano E, do segundo ano F, professor Ribeiro. Pessoal, nós vamos iniciar um conteúdo novo, tá? Chamado propagação de calor, tá? E esse conteúdo se encontra aí no capítulo 2 do livro de vocês, a partir da página 20, ok? Bem, pessoal, esse nosso estudo, essa nossa aula, ela consiste, tá? No conceito de calor, né? Dos processos de propagação de calor. Então, nós vamos entender o que é calor, né? Nós já vimos o que é a temperatura, né? Nós vimos que são escalas de temperaturas, né? Nós vimos o que é dilatação térmica, então nós vamos trabalhar agora o que é calor. Então está dentro do estudo da termologia. Então, conforme vocês estão percebendo aqui, nós estamos diante de dois blocos, duas ilustrações aqui, né? Um bloco vermelho e o outro azul. Esse bloco vermelho, ele ilustra um corpo quente, e esse bloco azul ilustra um corpo frio. Então, quando eu coloco esses corpos em contato, que não precisa necessariamente ser um contato físico, né? Eu tenho aí uma transferência de energia, né, do corpo quente para o corpo frio. Então, esses corpos aqui, a princípio, se encontram a temperaturas diferentes. Como vocês podem perceber, a temperatura de A é maior que a temperatura de B. E quando eu coloco esses corpos em contato, né, com suas temperaturas diferentes, eu tenho uma transferência de energia do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura de forma espontânea. Tá certo? Tá? E essa transferência de energia que vocês estão percebendo aí é que nós denominamos de calor. Tá? Uma coisa que é interessante aqui, que a princípio, como eu já falei, esses corpos se encontram a temperaturas diferentes. Mas vai chegar um momento que essas temperaturas, desses corpos, né, serão iguais. Né? Eu teria uma igualdade de temperatura entre eles. Tá? Isso, turma, vai acontecer quando essa transferência de energia cessar. Tá? Então, quando essa transferência de energia cessa, né, os corpos eles passam a adquirir um estado, né, que nós denominamos estado de equilíbrio térmico. Né? O que é equilíbrio térmico? É quando a temperatura dos corpos são iguais, né, como vocês estão percebendo aí. Então, essa transferência de energia não se dá de forma, digamos, infinita. Chega um momento que ela cessa. Então, ela cessa quando os corpos eles adquirem esse estado que nós denominamos estado de equilíbrio térmico. Então, aqui os corpos se encontram com as suas temperaturas diferentes e aqui as suas temperaturas são iguais. Ok? Então, essa transferência de energia, né, que é dado o corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, nós denominamos de que, galera? De calor, ok? Bem, aqui nós temos uma experiência, denominada experiência de Joule, ou de Joule, né? E essa experiência aqui, ela é denominada o equivalente mecânico do calor. Né? Então, foi a partir dessa experiência que surgiu o termo caloria. Né? Então, o que é a caloria? É a quantidade de calor recebida por 1 grama de água pura para elevar 1 grau Celsius a sua temperatura. Ou seja, uma variação em temperatura de 1 grau Celsius, de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Tá? Então, vocês podem perceber que existe toda uma estrutura nesse experimento, onde nós temos 2 pesos, né? E a proporção que esses pesos descem, né, lentamente, né, essas pás que estão aqui dentro desse recipiente que contém água, elas passam a se mover. Né? Então, a proporção que elas vão se movendo, né, a água ela vai se agitando e, consequentemente, devido ao atrito, essa água ela sofre um aquecimento. Tá certo? É por isso que nós chamamos de equivalente mecânico do calor. Então, a partir desse experimento, né, surge essa relação aqui. Uma caloria é igual a 4,18 joules, ou joules. Né? Então, a partir daqui, nós podemos, né, converter caloria para joule ou vice-versa. Ok, galera? Então,
Esse termo caloria uma unidade muito usada no cotidiano, quando eu quero me referir aí, né, à grandeza calor, né? Ou seja, a gente sabe que toda grandeza, né, a gente sabe que tem o quê? Uma unidade medida. Então, essa unidade de caloria é muito usada no cotidiano, né? Agora, por exemplo, como eu sei que calor é uma modalidade de energia e eu quero essa, digamos, essa energia no sistema internacional, na unidade oficial, aí eu vou usar o quê? O Joule. Ok, galera? Beleza? Tranquilo, né? Bem, só resumindo, né? Concluindo aquilo que nós já vimos. Então, o calor é a energia em trânsito que se transfere espontaneamente de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Nós vimos isso daí. Tá? Outro ponto importante a ser avaliado: não podemos dizer que o calor está contido em um corpo, porque não é possível esvaziá-lo ou enchê-lo. Tá? Outra coisa, o calor não pode estar contido nos corpos porque é energia em movimento, energia em trânsito. Então, embora as pessoas utilizem muitas expressões no dia a dia, eu estou com calor, né? Embora seja aceitável, porque é algo, né, como é que eu posso dizer assim, do dia a dia, né, que as pessoas costumam sempre se expressarem dessa forma, mas do ponto de vista conceitual não está correto, né, porque o calor não pode estar contido nos corpos. Ok, galera? Bem, outro ponto a ser avaliado, uma das consequências da transferência de calor de um corpo para outro é a variação de temperatura, ou seja, é necessário que os corpos estejam, né, a temperaturas diferentes, né? Se não ocorrer isso, se os corpos não estiverem com suas temperaturas diferentes, eu não tenho transferência de energia térmica, eu não tenho calor, tá certo? Então o calor se manifesta enquanto os corpos estiverem, né, com temperaturas o quê? Diferentes, certo? E o último ponto a ser avaliado, o calor que provoca a variação de temperatura é chamado de calor sensível, ou seja, perceptível pela variação de temperatura. Nós vamos entender isso aqui lá na frente quando nós estudarmos aí os conceitos, né, atribuídos a um outro assunto que nós vamos estudar mais na frente, que é a calorimetria, né? Então, o calor sensível é aquele calor que provoca a variação de temperatura. Então, existem dois efeitos que o calor produz no corpo, né? Quando ele recebe, né, essa energia térmica ou quando perde essa energia térmica, que é o calor sensível, né, e o calor latente. O calor latente ele provoca o quê? Mudança de estado físico da matéria, tá certo? Enquanto que o calor sensível ele provoca o quê? Variação de temperatura, né? Ou seja, sem que ocorra uma mudança de estado físico do corpo, ok? Bem, pessoal, aqui nós vamos trabalhar, né, os processos, né, de propagação de calor, que são três: condução, convecção e irradiação. Tá? Então nós vamos ver um por um. Primeiro, a condução. Tá? Na condução, o calor se transmite de partícula para partícula, que constitui o corpo da região quente para a região fria. Tá? Então vocês podem perceber que nesse desenho aqui, nessa imagem, nós temos uma barra metálica e aqui essa extremidade está submetida a uma fonte de calor. Então, vocês podem perceber que aqui, né, eu tenho aí um dos efeitos, né, que nós chamamos aí dentro da termologia, uma propriedade física da matéria sofrendo uma alteração com a mudança de temperatura, né? Então, aqui a cor do corpo mudou com essa variação de temperatura. Então, isso daí é uma mudança que ocorre, né, nas propriedades físicas da matéria, quando mesmo é submetido a um aquecimento ou um resfriamento. Tá? Eu até mostrei para vocês em nossas aulas que nós podemos utilizar, né, essas variações que ocorrem nas propriedades físicas dos materiais para construir termômetros. Né? Beleza, então podemos perceber aqui que essa extremidade, né, ela está sendo aquecida, logo essa extremidade aqui ela é mais quente do que essa outra aqui. Né? Que é claro que essa daqui também será aquecida. Toda ela estará com a mesma temperatura, mas a princípio somente essa extremidade está com a temperatura mais alta. Então o calor ele vai se processar
da região mais quente para a região mais fria. Vai chegar um momento que toda essa barra metálica, né, alcançará a mesma temperatura, tá, turma? Então, esse processo de propagação de calor, nós denominamos de processo de propagação de calor por condução, tá? Por condução. A gente sabe que toda e qualquer matéria é composta de partículas, tá? E este calor, essa transferência de energia, ela é passada de partícula para partícula, né? Até alcançar a outra extremidade, digamos, da barra. E vai chegar um momento que toda essa barra estará com a mesma temperatura. É que nós denominamos de equilíbrio térmico, tá? Então vamos avaliar esses 3 pontos aqui. Não há deslocamento de matéria, ou seja, as partículas que compõem a substância em estado sólido, elas estão vibrando numa posição de equilíbrio, né? É uma característica, né, de substâncias no estado sólido. Então elas vibram, porém não saem do lugar. Acontece que essas partículas que estão mais próximas aqui, ó, da extremidade que está sendo aquecida, elas estão recebendo uma quantidade de energia, que nós denominamos de calor. E como elas estão próximas uma das outras, né, essa energia era passada de partícula para partícula, né, até que toda essa energia seja transferida para este material, que é a barra metálica. Então, não há deslocamento de matéria, até porque as partículas não saem do lugar. Ela não sai, por exemplo, dessa região e vem para cá. Elas vibram, mas ela permanece sempre nessa região. Mas há transporte de energia, tá? Outro ponto a ser avaliado, que ocorre principalmente nos meios sólidos, certo? Então, a condução, ela ocorre nos meios sólidos, okay? Onde as partículas se encontram mais próximas e que isso vai favorecer a condução. E este ponto aqui, ó, que também é importantíssimo, não ocorre no vácuo. A gente sabe que vácuo é o quê? A ausência de matéria. Ora, turma, se para que ocorra a condição é necessário que haja matéria, e se eu não tenho matéria naquela região, ou naquele espaço, não tem como a condução se processar ali. Então, a condução não ocorre no vácuo, ok? Então, nós temos aqui essa outra ilustração para mostrar para vocês como é que ocorre aí, né, esse processo de propagação por condução. Então, vocês podem perceber, ó, como essa extremidade aqui é uma extremidade que está mais próxima da fonte de calor, é claro que as partículas aqui elas vão se agitar mais e, consequentemente, eu tenho essa transferência de energia de partícula para partícula até o que? Toda a barra, né, atingir o que? A mesma temperatura. A princípio, eu tenho o que? Temperaturas diferentes dentro desse mesmo corpo, ou seja, essa região aqui é mais quente do que essa aqui, tá? Mas, com o passar do tempo, né, toda essa barra estará com a mesma temperatura que nós chamamos de equilíbrio térmico, né? Aí eu não tenho mais essa transferência de calor, só para a gente poder entender melhor, ok? Bem, pessoal, aqui nós temos o fluxo de calor, né? Como é que ele é dado dos materiais, né? Aqui eu tenho um bloco, aqui eu tenho essa setinha, né? O sentido, né, da propagação. Eu tenho as dimensões desse material, tá? Então, para nós calcularmos esse fluxo de calor a princípio, eu utilizo essa expressão bem simples. É a quantidade de calor transferida, né, para um corpo dentro de um intervalo de temperatura, né, em relação, ou melhor, em relação ao intervalo de tempo, desculpem, não é temperatura, é tempo, tá? Então, essa transferência de energia que é dada dentro de um determinado tempo é que nós chamamos de fluxo de calor, né? Essa letrinha aqui, né, ela indica o quê? Está indicando esse fluxo de calor. Essa outra expressão aqui, né, nós temos o fluxo de calor em função das dimensões do material, tá? Onde nós temos aqui, ó, essa letra K, que nós denominamos de coeficiente de condutibilidade térmica, né? É esse coeficiente que vai dizer quem são os bons e os maus condutores de calor. Aqueles valores, né, que são maiores, né, comparado com valores menores, né, no que diz respeito à condução de calor, esses que apresentam valores maiores apresentam maior condutibilidade com relação àqueles que apresentam menores valores, tá? Então, esse fluxo de calor depende do quê? Do material, da natureza do material, né? Se ele conduz bem ou mal o calor, né? A gente sabe que existem os condutores, existem também os isolantes.
Nós temos aqui essa letra A aqui, que é a área de secção, né? Que é essa face aqui e a face do outro lado. Então é importante também, porque esse fluxo de calor também é em função dessa área de secção aqui que vocês estão percebendo. Tá? Nós temos o que? A diferença de temperatura. É claro que se essa região aqui está em contato mais próximo da fonte, é claro que essa região aqui é mais quente do que essa região aqui. Mas vai chegar um momento que todo esse corpo, né, ele apresentará a mesma temperatura. E nós temos aqui o comprimento, né, que nós podemos chamar de espessura, né, no caso deste bloco, né, que também pode ser substituída aí nessa letra L pela letra E. O comprimento ou espessura. Isso pode acontecer numa barra também. Então o raciocínio é o mesmo, né? Então nós vamos levar em consideração aqui todas essas grandezas. Tá bom, galera? Então vamos fazer a leitura desse pequeno texto que se encontra aqui. Durante o regime estacionário de calor, né, cada ponto do corpo ao longo do seu comprimento L apresenta uma temperatura diferente, que diminui gradativamente da maior para a menor temperatura. Ou seja, esse daqui é o fluxo de calor. Tá? Quando eu faço o estudo do fluxo de calor, eu não estou me referindo a equilíbrio térmico. Lembrando que quando eu tenho equilíbrio térmico, né, o fluxo de calor ele cessa. Tá certo? Então eu estou estudando aqui o fluxo de calor. Então é necessário que eu leve em consideração diferença de temperaturas atrelada a essas diferentes regiões dentro do mesmo corpo. Ok, galera? Bem, pessoal, nós estamos diante aí, né, das unidades, né, tanto no sistema internacional quanto as unidades usuais, né, pertencente a essas grandezas aí, né, da expressão do fluxo de calor. Então aqui no SI e usual nós temos o watts, caloria por segundo, para o fluxo de calor, quantidade de calor, joule, calorias, né? Intervalo de tempo, segundo, né? Sistema internacional e usual, variação em temperatura, Kelvin, graus Celsius, área, metros quadrados, centímetros quadrados, espessura, metro, centímetro, e quais são de condutibilidade térmica, né? Watts, metro, Kelvin, né? Caloria por segundo, centímetros, graus Celsius. Ok, galera? Bem, pessoal, vamos para o segundo processo de transmissão de calor, né? Chamado de convecção. Então, a convecção é o processo de transmissão de calor que ocorre nos fluidos, líquidos e gases. Nesse processo, o calor é transmitido junto com a matéria. Tá? Então, ocorre nos meios fluidos, conforme nós já falamos, né? E não ocorre no vácuo. Por quê? Porque, como é necessário que exista matéria para que esse processo aconteça, tá? Então não tem como a convecção acontecer no vácuo, a exemplo da condução, que na condução também é necessário que haja matéria naquela região para que isso aconteça. Tá certo? Então, tanto na condução quanto na convecção, né, é necessário matéria para que esses processos aconteçam. Logo, né, eles não podem de jeito nenhum ocorrer no vácuo. Tá? Então nós temos aqui essa ilustração, onde nós temos uma água dentro, um líquido, né, dentro de um recipiente, que, por exemplo, a princípio se encontrava a temperatura ambiente, e a proporção que esta água começa a receber calor desta fonte, ela começa a aquecer. Né? Acontece que, como essa região está mais próxima da fonte de calor, essa região aquece mais rápido, é claro. Tá? E nesse caso, o que acontece aqui? A massa de água quente ela vai se dispersar, tá? A sua densidade ela vai diminuir. Né? Então, quando há uma diminuição da densidade, essa massa ela tende a subir, tá? Empurrando aquela que está aqui em cima para baixo, aquela que está o quê? Mais densa, onde eu tenho uma densidade maior, ela desce. Né? Então, essa que desceu também passa pelo mesmo processo de aquecimento, se dispersa, né? Diminui sua densidade e vai subindo. Então, a massa de ar menos densa sobe, né? Enquanto que a massa de ar mais densa desce. Então, isso aqui é um ciclo, isso aqui é uma corrente, né?
correntes, né, que nós chamamos de correntes de convecção. Então isso acontece aqui, turma, tanto nos líquidos quanto nos gases. Tá? Então isso aqui ocorre, por exemplo, numa sala climatizada, onde eu tenho ali um ar-condicionado. Então esse processo de convecção ocorre, né? E essas correntes elas cessam a partir do momento que todo o ambiente, né, todo esse sistema atingiu o equilíbrio térmico, tá certo? Então, por exemplo, quando eu ligo um ar-condicionado, né, a massa de ar fria ela está mais densa, tá certo? Ela tende a ficar mais densa, né? Porque eu quero climatizar essa sala, que a princípio se encontra a temperatura ambiente, então ela vai descer. E aquela que está embaixo, né, que está menos densa, ela vai subir e passa pelo mesmo processo de resfriamento, aumentando assim a sua densidade e descendo. Então esse é um ciclo. Né? Então essas correntes elas se processam para climatizar a sala. Da mesma forma acontece aqui nos líquidos. Né? Então essas correntes elas precisam acontecer para transmitir o calor para todo esse sistema que vocês estão percebendo aqui. Ok? Bem, então, nós temos mais esse exemplo aqui, né? Que é a brisa marítima. Certo? A formação de brisas na região litorânea, em parte, se deve ao fato de o calor específico da areia ser bem menor do que o da água. Então, o calor específico é algo que a gente vai ver lá na frente, quando nós estudarmos aí calorimetria. Então, vocês podem perceber aqui, certo? Que durante o dia, tá? A areia se aquece mais rapidamente do que a água. O ar acima, né, da areia se expande, né? Ele se aquece, é claro, né? Se expande, né? Torna-se menos denso e sobe. E é substituído pelo ar frio, né, do mar, provocando, portanto, correntes de convecção, como vocês estão percebendo. Tá? De noite o processo se inverte. Tá? Durante o dia a brisa é marítima e à noite a brisa terrestre. Por quê? Porque o ar ele sopra agora o quê? Da areia, né? Para o mar. Então à noite é o contrário, né? A água do mar está mais quente do que a areia. Então essa massa de ar que se encontra aqui acima do mar, ela se expande, né? Diminui, né, sua densidade e que vai dar lugar, né, a essa brisa que sopra, né, da areia, né? Por sua vez também passa pelo mesmo processo de aquecimento, se expande, diminui sua densidade e aí nós temos aí nesse caso aí, né, também correntes de convecção. Tá? Esse é um outro exemplo aí de convecção, como vocês estão percebendo, ok? Bem, pessoal, por último nós temos o processo de transmissão de calor por irradiação, tá? Na radiação, né, o calor ele se propaga através de ondas eletromagnéticas, luz visível, infravermelho, ultravioleta, micro-ondas, né? São as ondas eletromagnéticas, tá certo? Pode ocorrer no vácuo e em meios materiais. Na verdade, dos três processos de propagação de calor, condução, convecção e radiação, o único que não necessita de meio material para se propagar é a irradiação. O exemplo disso nós temos aí, por exemplo, o Sol, né? Quando ele emite radiação para a Terra, essa radiação ela viaja no espaço. Então, o espaço é considerado um vácuo. Então, não há necessidade de matéria para se propagar, embora se propaguem meios materiais. Então, nós temos o exemplo dessa ilustração, né? O calor que chega nas mãos, né? Então, ele chega nas mãos por meio de ondas eletromagnéticas. Por exemplo, um alimento que você coloca no micro-ondas. Tá? Então, esse alimento ele recebe ondas eletromagnéticas, que nós chamamos de micro-ondas. Né? Então, essa é a definição, essa é a explicação para o processo de propagação por irradiação. Não necessita de meio material para se propagar. Tá? Ocorre, é um processo de propagação, né, de calor que se propaga através de ondas eletromagnéticas. Ok, galerinha? Bem, pessoal, nós temos aqui, né, um recipiente que todos conhecem, né, que é a garrafa térmica. Então, a garrafa térmica é construída de maneira a evitar as trocas de calor entre o líquido e o meio externo. Tá? Então, nós temos aqui essa estrutura interna, né,
da garrafa térmica, certo? Nós temos aqui, ó, uma ampola, que é uma ampola de vidro, né, de paredes que são duplas, né, espelhadas, tá? Então elas são espelhadas aí para evitar aí a irradiação. E entre essas paredes duplas nós temos aqui um vácuo, ausência de matéria, tá? Então, por exemplo, se eu não tenho ausência de matéria, isso aqui vai o quê? Vai dificultar, vai evitar, né, a propagação de calor por condução, certo? Então, para impedir a condução e a convecção, a ampola interna, que vocês estão vendo aqui, é feita de vidro, que é um mau condutor, com paredes duplas, entre as quais faz-se o quê? Faz-se o vácuo, como vocês estão percebendo aqui, tá? Então, existe um vácuo entre essas paredes duplas, né? Que pela ausência de moléculas não conduz calor. A irradiação é evitada espelhando-se as faces da ampola de vidro. Então, por exemplo, quando a radiação bater, né, tanto na ampola interna quanto ou na superfície interna quanto na superfície externa, ela tende a voltar, tá? Então, quando há líquido quente no interior da garrafa, o calor que seria irradiado para fora é refletido para dentro, caso o líquido seja frio. O calor de fora não penetra na garrafa, pois é refletido pela superfície de vidro. Finalmente, nós temos aqui o quê? Uma tampa bem ajustada. Isola a garrafa das possíveis correntes de convecção, pois todas as partes do líquido dentro da garrafa estão à mesma temperatura. Então, pessoal, vocês podem perceber aí, ó, que as paredes espelhadas, né, vai o quê? Vai evitar a irradiação, né? Tanto essa parede interna quanto a parede externa. E esse vácuo aqui, ó, vai dificultar a condução de calor. E essa tampa bem ajustada aqui vai evitar o quê? A convecção, tá? Beleza, galera? Então, essa é a explicação aí, né, de como funciona aí, né, a garrafa térmica. A tampa isola a garrafa de possíveis correntes de convecção, o vácuo evita a troca de calor por condução, paredes espelhadas evitam troca de calor por radiação, ok? Bem, pessoal, dentro do estudo da radiação nós temos o efeito estufa, né, que é um fenômeno natural e essencial para a manutenção da vida na Terra. Esse efeito tem se intensificado, né, em virtude da emissão excessiva de gases, né, à atmosfera. Então, como eu falei, né, é um fenômeno atmosférico natural, responsável pela manutenção da vida na Terra, né? Sem a presença desse fenômeno, a temperatura na Terra seria muito baixa, né, o que impossibilitaria o desenvolvimento de seres vivos. Existem na atmosfera diversos gases, né, de efeito estufa, né, tais como o dióxido de carbono, o gás metano, o óxido nitroso, vapor d'água, né, capazes de absorver a radiação solar irradiada pela superfície terrestre, impedindo que todo o calor retorne, né, ao espaço, ok? Parte, né, da energia emitida pelo Sol, certo, é refletida, né, para o espaço, certo? Onde parte é absorvida pela superfície terrestre e pelos oceanos, tá? Uma parcela do calor irradiado de volta ao espaço é retida, né, pelos gases do efeito estufa, como vocês estão percebendo que estão concentrados aqui, ó, na atmosfera, certo? Dessa forma, o equilíbrio energético é mantido, tá certo? Fazendo com que não haja grandes amplitudes térmicas e as temperaturas fiquem o quê? Fiquem estáveis, tá? Agora, esse efeito estufa, ele, como nós sabemos, ele é benéfico, né? Mas ele pode ser maléfico, né, a partir do momento que o homem ele interfere, né? Como ele interfere? Ele acaba emitindo gases em excesso, né? Gás carbônico, outros gases tóxicos, né? Além daquilo que a natureza consegue neutralizar, tá? Beleza? E isso faz com que, né, ocorra aí um aumento, né, da temperatura no nosso planeta, né? Além, né, de concentrar mais o que? A poluição, tá? A gente sabe que quando se fala em elevação de temperatura, né, aí entra, né, um assunto que é muito debatido, né,
que é o aquecimento global, né? Isso pode trazer como consequências o quê? Esse aumento de temperatura, né? Alterando o clima da Terra, o derretimento das calotas polares, né? E aumento do nível do mar, o agravamento da segurança alimentar prejudicando as colheitas e a pesca, extinção de espécies e danos a diversos ecossistemas, né? Riscos de conflitos em virtude de escassez de recursos naturais, problemas de saúde provocados pelo aumento do calor, né? E etc. Tá, pessoal? Então, esse estudo do efeito estufa está dentro da radiação, porque a gente sabe que é importantíssimo aí que a temperatura do nosso planeta, né, se mantenha estável, né? Mas para que isso aconteça é necessário, né, que o homem realmente ele se conscientize, né, no que diz respeito a essa questão de emissão, né, de gases, né, poluentes, ou seja, esse excesso, né, além daquilo que a nossa atmosfera consegue neutralizar, né, e que consequentemente proporciona, né, essa estabilidade na temperatura, tá, do nosso planeta, tá, que é essencial para a manutenção da vida. Tá, pessoal? Então nós encerramos aqui o nosso estudo, né, sobre os processos de propagação de calor. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado o máximo, tá certo? Claro que caso vocês tenham alguma dúvida, né, alguém realmente não conseguiu assimilar algum ponto, né, nós estaremos aqui para tirar todas as dúvidas possíveis. Valeu, galera. Abraço a todos, tá? Que Deus abençoe. Tchau, tchau.